Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. De volta com vocês, Antony Galvão, de chapéu, né? Chapéu, ó, chapéuzinho. Tem um aí que diz assim: Antony, manda esse chapéu pra mim. Pronto, meu amigo, eu mando tranquilamente. Chapéu e a risadinha também, a risadinha. Põe a risadinha, por favor. Risadinha, não pode ficar sem. A risadinha. Tem gente que não gosta, não, né? Mas tem gente que gosta. Risadinha. Pronto. As risadinhas da criança também, as risadinhas da criança. Legal. As risadinhas que eu uso aqui, tirando sarro com a crentaiada. Olha só, observe aí do lado, no portal da mentira. Esse é o portal da mentira, viu? Coloquei aqui o portal da mentira. É até bonito, né? Mas eu coloco aí a mentira aí que acontece na mente humana, a mentira religiosa, tá? Olha só, observe o que é que este pastor vai falar. Olha o grau da infantilidade burra que a religião coloca na mente humana. Você vai ouvir, tem pessoas que acham que isso é normal, e não é normal, tá? Fizeram uma pergunta para este pastor e olha o que ele respondeu. Escuta aí comigo. Ó, eu tô aqui no celular, vou dar o play e você vai ver aí no portal da mentira, viu? Vamos lá. Eu também já me fiz essa pergunta e cheguei a uma conclusão. Vê se você concorda comigo, coloque nos comentários. Preste atenção. Por que, pastor, por que Deus criou outros planetas, já que não são habitados? Qual seria a Qual é a finalidade? resposta? E eu respondo com a Essência da Bíblia, mentira. toda a essência da palavra de Deus. Hum. Hoje nós não conseguimos habitar em outros planetas. Por quê? Porque nós precisamos de oxigênio. Nós precisamos de oxigênio. E hoje determinados planetas não têm oxigênio. No universo todo, na galáxia toda, não tem oxigênio. E tem radiação que esse corpo ele não suporta. Mas tem um detalhe interessante. Nós teremos corpos glorificados. Primeiro ponto. Corpo glorificado não perece. Não precisa de ar como nós precisamos hoje. Segundo, nós teremos uma eternidade para habitarmos com Deus. Aí você imagina, nós vamos poder conhecer todos esses planetas, a dimensão do universo, num abrir e fechar de olhos, numa velocidade incrível que hoje é humanamente impossível nós imaginarmos. Mas nós vamos, eu creio que nós vamos viajar pelas galáxias todas, vamos conhecer, vamos poder ir ao Sol, vamos poder ir à Lua, vamos poder ir para todo lugar. É para isso que Deus fez, para a sua glória. Mas também eu creio que nós passearemos a eternidade todinha por esse universo. Isso é algo meu. Você concorda comigo? Coloque nos comentários. Deus abençoe. Vocês observaram o nível de loucura e de infantilidade burra que tem na mente de um religioso? É um pastor aqui. Olha a viagem mental que esse cara fez aqui, cara. Olha essa viagem mental, eu poderia classificar como alguém que fumou uma erva muito forte. Talvez que não é o caso dele, claro. E o cara que tem uma religiosidade burra dessa, que não precisa fumar erva nenhuma, já vive voando, né? Já vive na overdose da mentira, né? No efeito da mentira. Então, o efeito religioso ele é pior do que qualquer tipo de droga. Deixando claro. Faz você viver numa fantasia desgraçada. Olha o pensamento deste senhor. Cara, antes de falar aqui de o que esse senhor acabou de falar, a infantilidade burra que este senhor tem na mente, que todos esses religiosos, na sua maioria, têm. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. Para quem pensa, para quem é racional. Foi inseminado mentalmente neste planeta há milhares de anos. Vou falar uma palavra forte aqui, viu, gente?
Palavra forte que para crente isso é um xingamento, mas é uma palavra forte. Eu vou falar aqui. Foi inseminado na mente humana há milhares de anos para buscar uma resposta onde não tem a chamada desgraça da religião. A religião é a pior desgraça. Desculpe a palavra, tá? Mas é isso aí que eu tenho que falar. É a pior desgraça na face da terra. Chama-se religião na mente humana. A religião atrasou o nosso planeta mais de 150 anos no tempo, em questão tecnológica e de desenvoltura, tá? Mental. Outra coisa. Inclusive, quando a gente fala de inteligência, às vezes eu falo aqui, usar a inteligência, tenho até amigo de WhatsApp que não concorda, que acha que sempre que eu falo de inteligência, eu puxo para o lado dos ateus. Não, gente, para aí. A palavra inteligência tem até no meio dos animais. Tem até formiga que é inteligente, mais do que outra. Inteligência não tem nada a ver com QI sendo usado, parte do cérebro sendo usado com vou colocar assim, com uma visão maior, tá? Então, uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você usar sua inteligência. Os ateus não são os mais inteligentes, deixando claro, viu, Daniel? Você que sempre fala, Anthony, sempre que você fala inteligência, você puxa para o lado dos ateus. Para com isso, você não entendeu minha linguagem ainda, meu amigo. Eu gosto de você demais, mas até hoje você não consegue entender. Eu nunca disse isso, que o ateu é mais inteligente. Inteligência tem até no meio dos animais. A questão é você usar uma racionalidade mais apurada. E tem religioso que até usa de uma certa forma, mas a questão toda é que tem um lado do cérebro que é bloqueado. E agnósticos e ateus, eles buscam mais a naturalidade da vida. Tá? Agora, quando falamos de QI, que é uma capacidade mental que leva da pessoa menos inteligente até ao gênio, que aí tem aí um número, né, que varia, ou números que variam de 90 até 140 de QI. Quem chegar a 140 é um gênio, né? Tem como hoje medir isso aí, tá? Através de aparelhos e tudo. Mas eu nunca digo que eu sou mais inteligente do que os outros. Eu só consigo usar o mínimo de inteligência que eu tenho, tá? Eu consigo usar. Então, eu nunca disse aqui que o ateu é mais inteligente, mas tem coisa que você percebe. Olha o que este senhor está falando, cara. Observe o que está na mente deste senhor. E ele falou que ele fala baseado na essência da palavra de Deus, ou seja, do livro. Ele está dizendo o seguinte, ele está tentando dar uma resposta quando fizeram uma pergunta para ele. Por que que existem planetas que não são habitáveis? Por que que Deus faria planetas que não são habitáveis? Porque a gente sabe que isso tudo é coisa natural. O que aconteceu aí no universo a gente não sabe explicar, mas a gente não pode colocar um criador criando com inteligência tudo isso. Isso pode ter acontecido aleatoriamente, de forma natural e também por acaso, tá? Pode ser sim, aconteceu. Ou não. Agora, olha só. Este senhor está dizendo em que aqui na Terra a gente vive porque tem o oxigênio, tá? A gente precisa respirar. Então é só aqui no planeta Terra, tá? Sem contar que não é só o oxigênio que a gente precisa, várias propriedades naturais que tem aqui no planeta, dentro de um período de tempo no universo, de uma distância para uma estrela, a Lua e tudo. Podemos dizer que isso aqui foi um acaso muito, muito perfeito que aconteceu. É por isso que eles colocam deuses nisso, mas pode acontecer. Aí, olha só. Aí ele está dizendo que corpo glorificado, que ele e esta cambada toda religiosa vão ter corpo glorificado no céu ou em qualquer lugar. E que vai poder viajar em uma velocidade, acho que mais do que a da luz, ele quis dizer isso.
mais do que a velocidade da luz, para todos os planetas. Ficar voando. Esses crentes vão viver voando no espaço. É isso que ele quer dizer. Mesmo porque, até baseado no que está escrito no texto, tudo que é matéria, depois que aconteceu o juízo final, o suposto juízo final, que foi julgado, aquela coisa toda, tudo quanto é tipo de matéria, será destruída, porque vai ser agora um reino espiritual. Então todas as estrelas, planetas, asteroides, nebulosas, tudo que é matéria, segundo a crença mística do livro, isso vai deixar de existir a partir do juízo final, do suposto juízo final da mentira. Porque vai ser tudo em um universo totalmente espiritual. Então não vai ter sol mais, não vai ter planeta. O próprio livro fala que o sol deixará de existir a sua luz. Olha o que esse besta está falando, cara. Ele está dizendo que ele vai poder viajar para o sol. Então ele está acreditando que tudo isso aqui vai viver para sempre. E eles vão ficar viajando. Porque eles têm corpos glorificados. Eles vão ter, ou seja, corpos glorificados. Olha que moço, uma criança que acredita em ficções de desenho animado ou de filmes lendários, no fundo, aquela criança sabe que aquilo ali é uma fantasia. Tem muita criança que sabe que é uma fantasia, mas vive naquela fantasia ali porque é uma mente infantil que ainda está sendo formada. Acaba sendo mais racional do que um senhor desse. Olha o que a religião faz na mente. A religião infantilizou este senhor aí, e infantiliza milhares de outras pessoas que concordam que a pessoa passa a ser pior mentalmente do que a mente de uma criança que está sendo formada em questão de estrutura. Aí é onde eu pergunto para você, onde é que está a inteligência desse senhor aí, cara? Na porta do toba? Só podia ser. Olha a resposta que ele tentou dar. Quando alguém fez uma pergunta até bem racional para ele, por que Deus faria planetas que não têm condição de ter vida? Para que esses planetas? Para enfeitar o universo? Ele poderia até responder isso. Não, acredito que esses planetas são para enfeitar o universo aí. Não, ele deu a resposta dele. A resposta dele é porque estes planetas foram feitos para a glória de Deus e que as pessoas que vão ter corpos glorificados vão viajar com uma velocidade que não tem como calcular e vão poder viajar a todo tempo para todos os planetas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que loucura desgraçada? Moço, se isso aí não for loucura, eu te digo uma coisa, não pode classificar aquela pessoa que está nas mãos do psiquiatra o tempo todo, precisando de medicamentos, que está numa situação crítica, como um tipo de loucura. Não pode classificar isso. Gente, se de fato existisse isso que este senhor está falando, não precisava ter corpo aqui na Terra, deste planeta perecível. Por que Deus faria corpo perecível para depois transformar este corpo em corpo imperecível? Olha o grau do pensamento de um religioso que está dentro de um livro, um pensamento dentro de uma caixa, dentro de uma mentira religiosa. O que este senhor falou aqui, cara, é a mesma coisa de você ouvir uma criança falando sobre as fantasias dos desenhos animados que ela assiste como se fosse verdade. É a mesma coisa. Por exemplo, no desenho do Pica-Pau, o Pica-Pau ele faz o que ele quer e ele não morre. Porque é um desenho, é uma ficçãozinha ali para a criança. Ele pega um avião, ele voa, o avião cai, esbagaça todo, esmaga ele volta a viver. Aí ele entra, mergulha no mar ali da ficçãozinha, vai até o fundo, brinca com os peixes, sobe, nada acontece, porque é uma ficção. É a mesma coisa. O que está acontecendo na mente desse senhor
É uma coisa absurda. É uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda. É uma resposta que mostra o que está na mente de uma pessoa religiosa, que é fanática naquilo que acredita. Acreditar que vai ser realmente um corpo glorificado depois da morte, cara, já foi, vira bactéria, vira pó, ou seja, é comido pelas bactérias, pelas lavas, pelos germes, depois acaba, deixa de existir. Até os ossos, com o tempo, vão se deteriorando. Acabou, moço. Aí acreditar que depois disso tem um corpo glorificado que vai viajar no espaço aí com a velocidade da luz, porque não vai precisar de respirar mais, não vai precisar de ar, não vai precisar de propriedades. Não, é uma coisa espiritual, só viajando. Vai no Sol, vai na Lua. Não sei se aqui a Terra ainda vai existir, porque, pelo que ele falou aí, tudo vai existir eternamente na matéria. A matéria vai existir, porque tudo isso aí é matéria. Só que ele está refutando o próprio livro que ele acredita, porque o próprio livro está dizendo que a lua vai cair do céu, as estrelas cairão do céu, o sol vai perder a sua luz, ou seja, tudo isso vai deixar de existir quando acontecer. Aí, o juízo final daí para frente, tudo isso vai deixar de existir. Aí eu pergunto para vocês, é uma coisa absurda ou não é? É uma coisa absurda ou não é? A gente vai chamar isso de inteligência? Dá para chamar isso de inteligência, Daniel? Você pode chamar isso de inteligência, meu amigo? Pode até ser uma inteligência mal usada, né? Então, quando eu falo a respeito de inteligência, eu não tô puxando pro lado de cá, não, Daniel. E meus amigos aí, alguém que discorda. Eu não tô puxando pra cá, não, cara. Eu tô dizendo o seguinte: que o cara colocar uma coisa dessa na mente, e isso aqui é uma pior de como qualquer tipo de loucura, cara. Não tô dizendo que ele é louco, não. Isso é a ideia que ele tem. O pensamento que a mente dele criou. Como é que o cara acredita numa coisa dessa, cara? Que merda é essa? Que ele vai viajar no espaço numa velocidade incalculável, como todos os corpos glorificados, só viajando. Porque tudo pode, tudo é possível. Cara, é difícil, é difícil. Agora, eu pergunto pra vocês aí, quem é que consegue usar a mente de uma forma mais racional? São religiosos teístas ou são pessoas que não têm crenças nessas mentiras? Não é que a gente é mais inteligente. Eu não sou mais inteligente do que ninguém. Eu vejo muitos religiosos que são super inteligentes. Um cara igual o Rodrigo Silva, ele é inteligentíssimo. Mas ele usa de forma errada. O cara igual o Malafaia é um cara muito inteligente. A gente não pode tirar esse mérito do cara. Só que a inteligência dele puxa pra, ó, extorquir pessoas através da fé. Não tem pra onde correr. O cara que nem o Valdemiro Santiago é um cara inteligente demais. Muito inteligente. Só que a inteligência está do outro lado. Não deixa de ser inteligente, entendeu, Daniel? Um cara igual o Macedo é um dos caras mais inteligentes do Brasil, é Macedo. Diz que ele tá bilionário. Diz que ele tem patrimônio. Quero mandar um abraço aí para o amigo, o Biratã, que falou: Anthony, você fala sobre isso, que o patrimônio do senhor é de Macedo. Ele tem patrimônio de mais de 2 bilhões. É o que algumas revistas falam por aí, tá? Cara super inteligente. Só que a inteligência dele é aquela inteligência que escraviza pessoas mentalmente para financiar ele. Aí, quando você vê um senhor igual esse pastor aí, que você viu aí, falar uma coisa dessa, que ele acredita, o que ele acredita, o que ele tem fé, que vai ser assim do jeito dele, que a pessoa vai estar viajando aí planetas e planetas, tá tudo certo neste universo, o tempo todo, eternamente. Quando você vê uma coisa dessa aí, você vê o quanto que o Ed Macedo ele é um cara inteligente. Porque ele é um tipo de pessoa assim que o cara desse aliena até o último dia da vida pra estar financiando. Ed Macedo vai dizer: não, ele tá certíssimo, com certeza absoluta. Agora, pra herdar desses benefícios que ele falou, tem que pagar, tem que ser dizimista fiel. Tem que pagar, tem que financiar sim a religião. Então é por conta desse tipo de pensamento aí que Malafaia está rico, que Feliciano está rico, que o R.R. Soares riquíssimo, o Edir Macedo bilionário, tá? O Valdemiro rico.
E o Brasil tá neste atraso desgraçado, é por conta disso. Não é questão de um ser mais inteligente do que outro, não. É questão de saber como usar. Se todos os seres humanos voltassem o seu pensamento para o que nós somos, investissem em nós, enquanto vivemos, era outra coisa. Então aproveito o ensejo e mando um abraço ao Daniel, que é um amigo meu, um colega meu que conversa comigo de WhatsApp de vez em quando eu não tenho como conversar com ele o tempo todo, mas ele sempre está colocando uma mensagem aqui. É um cara que é um ajudador deste canal de uma certa forma, não perde um vídeo, discorda de uma boa parte do que eu falo, mas concorda em muitas coisas. Daniel é um cara sensacional, é um artista plástico, é um amigo que eu tenho. Mas só que o Daniel, ele tem isso às vezes, ele ainda não me entendeu. Ele fala que sempre que eu falo sobre inteligência, eu puxo para o... Não puxo não, cara. Eu não puxo não. Eu puxo para o racional que olha e observa como usa a inteligência. Até no meio animal, Daniel tem inteligência. Tem animal que é super inteligente. Agora não tem racionalidade. Animal é irracional, mas ele é inteligente. Então inteligência e racionalidade são duas coisas distintas. Então achar que isso aqui, tem gente que acha, eu tenho certeza que Daniel não concorda com isso. Eu tenho certeza que ele não concorda com isso. Aqui eu tenho certeza absoluta que ele vai concordar comigo. Isso aqui não é um ato de uma inteligência bem usada. O cara dizer que ele vai ter corpo glorificado, não vai precisar respirar ar nenhum mais e vai viajar. Viajar. Qualquer planeta, até para o Sol. E pelo próprio livro, o Sol não vai mais existir depois do juízo final. Porque o próprio livro diz que toda luz que vai clarear dentro do reino espiritual para os salvos é o próprio Jesus. Ele é a luz, não vai ter mais sol. Aí esse besta aqui tá falando essa besteira aqui. Eu fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.